Guitarrista, o que você pensa quando vê na sua mente modos gregos? Inúmeros desenhos para aprender, digitações infinitas para praticar? Se você pensa ainda desse jeito, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar que modos gregos é muito mais simples do que você imagina e a forma certa de pensar sobre os modos gregos. Então, para começar, a gente sabe que existem 7 modos: jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lóquio. E a gente vai dividir entre modos maiores e modos menores. Os modos maiores são o jônio, o lídio, o mixolídio, e os menores são o dórico, frígio e o eólio. O lóquio eu não vou abordar aqui porque ele é um modo que não se usa, ele não, tem pouca utilidade, já que ele é feito sobre o acorde meio diminuto. Aqui o objetivo da aula vai ser entender a sonoridade de cada modo. E pegando a sonoridade desses 6 modos, você já vai entender como pensar os modos gregos. Então, começando pelo jônio, o jônio ele é um modo que ele vai ter a mesma sonoridade da escala maior. Outro ponto importante, com relação aos modos gregos, você não precisa aprender nenhum desenho de escala, desde que você já saiba tocar a escala maior ou a escala menor sobre o braço. Então, se você já sabe tocar a escala maior, independente do sistema que você use, seja 3 notas por corda ou os desenhos mais fechados, se você já toca a escala maior, escala menor, escalas relativas, você já tem todas as digitações que você precisa para tocar os modos gregos, tá bom? E qual que é a melhor forma de praticar os modos gregos? É sempre você pensar sobre um acorde, uma nota. E aí você vai realmente conseguir entender a diferença. Então, nesse vídeo, eu vou sempre comparar um modo com o outro para que você possa ouvir essa diferença, porque a graça dos modos está nas notas características de cada um dele. Então, cada modo tem a sua característica e é isso que faz dar a sonoridade de cada modo. Então, vamos começar aqui pensando sobre o jônio. Eu vou deixar uma nota sono, aqui eu vou tocar tudo sobre Mi. Tá tocando Mi aqui, e aí sobre o modo jônio, no caso aqui, o Mi jônio, ele vai ter, a gente vai utilizar os mesmos desenhos da escala de Mi maior. Então isso aqui, ó. Então ele tem a característica de uma escala maior, que tem aqui como a nota sensível para resolver essa característica aqui do modo jônio. E pensando nos acordes vai ser, por exemplo, acordes maiores, acordes que tenham essa nota aqui também, né? A sensível, no caso aqui o Ré sustenido. Você pode fazer Mi7 mais. São acordes que funcionam. Agora, eu vou tocar o modo jônio, depois eu vou mudar para o modo lídio para você perceber a diferença. Então, modo jônio. Agora o lídio. Mudei uma nota só. Olha como muda a sonoridade. Então, qual que é a característica do modo lídio? A quarta aumentada. No caso aqui, para o Mi lídio, eu vou pensar na escala de Si maior para tocar aqui os desenhos, mas eu sempre tenho que estar pensando na nota Mi como centro e trabalhar a nota característica, que é isso que vai funcionar essa sonoridade. Ó, a quarta aumentada aqui. Ó como muda o som. Agora o modo mixolídio, que é o outro modo maior. Então qual que é a característica do mixolídio? É a sétima menor. Então tocar o Mi mixolídio. Eu vou pensar aqui nos desenhos agora da escala de Lá, porque ele deriva aqui os desenhos dessa escala, mas eu vou sempre pensar como centro o Mi. E como característica a sétima menor, que aqui no caso vai ser o Ré, não. Olha como muda o som da outra característica. E
você pode pensar no campo harmônico aqui do modo, lógico que sempre relacionando de onde ele é derivado aqui no caso do Lá, você vai pensar nos acordes que tem no campo harmônico de Lá, que tem a nota Ré, para você utilizar aqui também como parte da harmonia, né? Até para você localizar melhor as notas características. Então eu posso tocar aqui, ó, Mi e Ré, ó, dá o som do mixolídio. E aí, no caso, para você achar qual escala você deve tocar, quais desenhos você deve tocar, por exemplo, eu pensei aqui no Mi lídio, tá? E aí eu falei que eu penso nos desenhos da escala do Si. E aí é só você pensar, o lídio a gente sempre pensa na sequência de como a gente aprende os modos. Então o lídio seria o quarto, né? Eu tenho jônio, dórico, frígio e lídio. Então você vai pensar, o Mi é quarto grau de quem? Então você vai ter a resposta que vai ser o Si maior. É por isso que a gente pensa dessa forma para saber quais desenhos de escala usar. Então o Mi é o quarto grau do Si, logo eu vou utilizar os desenhos da escala do Si maior. Entretanto, como eu falei para você, você tem que pensar, apesar de você estar usando a escala do Si, você tem que pensar em Mi e na nota característica. Porque se você pensar como centro tonal o Si, você vai soar escala maior. E isso daí é um erro. Você tem que pensar no Mi, porque a gente está pensando em Mi, lídio e usando os desenhos da escala maior do Si. Mesma coisa, o mixolídio. Você pensa aqui, ó, jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio é o quinto. Mixolídio, Mi é quinto grau de quem? Do Lá. Então por isso que eu sei que eu tenho que utilizar os desenhos da escala do Lá. Mas repetindo de novo, apesar de utilizar os desenhos da escala do Lá, eu tenho que pensar como centro o Mi e a sua nota característica. Beleza? Agora vamos partir para os modos menores. E aí o Mi dórico eu vou utilizar os desenhos da escala do Ré. Ele vai ficar com esse som aqui. Lembrando que o Mi dórico ele é um modo menor, ou seja, tem a terça menor e tem como característica a sexta maior. Então fica assim, ó. Olha esse som aqui, ó. Então o que eu estou pensando aqui para dar esse som menor, na terça menor e no sexto grau aqui, ó. Que é esse som aqui que a gente quer do dórico, né? Ele lembra o som do mixolídio, mas ele tem a terça menor, né? É para acordes, por exemplo, se eu penso um Ré7 mais aqui, com baixo em Mi, fica legal aqui pro modo dórico. O próprio Lá aqui maior também. Próximo modo menor vai ser o frígio. Aí no frígio eu utilizar os desenhos da escala do Dó. E como característica, o modo frígio é o modo menor, então ele tem a terça menor, mas ele aí vai ter a sexta menor e também a nona menor como característica. Então, ó. Olha essa nota aqui, ó. Isso aqui é frígio. E ainda se você pensar no Mi menor e no Fá, você tem o som aqui do frígio, pensando em harmonia, né?
o nosso próximo modo e último vai ser o eólio, que tem a mesma estrutura da escala menor, ou seja, ele vai ter a terça menor e a sexta menor. Então, som do eólio. E aqui eu vou pensar nas escalas nos desenhos da escala do Sol maior, mas pensando aqui no Mi como centro. Então esse aqui é o som de eólio. E aí, como acordes, você pode pensar aqui, ó, acordes que tem a nota Dó, por exemplo, esse Mi 7 com a quinta aumentada, ou pensar na trilha do Mi, pensar Dó sobre Mi, misturando Sol, Dó, Mi menor, você tem esse som aqui do eólio. Viu como é simples pensar nos modos gregos dessa forma? Tenho certeza que quando você abre a mente para ver os modos dessa forma, eles não se tornam mais um segredo, como muita gente diz por aí, que modos gregos é muito difícil, é difícil aprender, é difícil entender, mas na verdade não. Se você aplicar esse conceito que eu te passei e estudar só sobre uma nota todos os modos, eu tenho certeza que você vai ouvir a característica e entender como funciona cada modo. E dessa forma, não vai ter mais segredo nenhum. Você vê que foi uma aula rápida, prática, objetiva, porque eu quero que você entenda como pensar como pensar os modos gregos da forma certa. E pensando dessa forma, não tem segredo nenhum. É só tocar e vai sair o som do modo que você quer. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, deixa um comentário aí também para a gente trocar uma ideia e também ativa as notificações para você receber os próximos vídeos que eu vou lançar aqui no canal, beleza? Sou Leandro Fonseca e eu te vejo na próxima.